Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece ainda, eu sou Silvia, a professora de psicologia de vocês. Bom, então, diante de algumas demandas que vocês trouxeram, para os coordenadores do curso, eu decidi, para facilitar, inclusive a aprendizagem de vocês, gravar vídeos explicando o conteúdo antes das atividades. Como eu já havia enviado 2 atividades, eu vou fazer vídeos explicando essas atividades e a partir de agora, antes de enviar novas atividades, eu farei também novos vídeos dando alguns esclarecimentos, fazendo uma explicação teórica geral e depois eu faço um vídeo com a correção das atividades. Penso que assim fica mais fácil, para vocês entenderem o conteúdo. Bom, mas antes mesmo de começar a discutir a teoria, é importante pensar um pouquinho a disciplina de psicologia no curso de vocês, Então, por que que tem essa disciplina no curso? Qual que é o objetivo dela? Enfim, Então, vocês trabalharão com seres humanos, logo, os aspectos pessoais desses seres humanos, individuais e interpessoais, ou seja, aqueles característicos da própria pessoa ou ainda aqueles que interferem na relação com os outros, são fundamentais em qualquer dimensão humana em que envolva outros seres humanos, num contexto de trabalho ou em qualquer outra situação. Então, vocês têm a disciplina de psicologia para que vocês possam compreender, ainda que de uma forma mais superficial, já que não é o objetivo de vocês, a formação de vocês é outra, compreender alguns aspectos, alguns conceitos teóricos desenvolvidos pela psicologia que pode contribuir para a vida profissional futura de vocês, tá? Então, esse primeiro momento da disciplina é um momento voltado para entender um pouco o que é a psicologia enquanto ciência, a sua história de desenvolvimento e também o seu objeto de investigação. Então, esse primeiro vídeo vai abordar o primeiro capítulo do livro Psicologia, uma introdução ao estudo de psicologia, da Bock, do Furtado e da Teixeira, que foi o primeiro capítulo que eu encaminhei para vocês e a partir do qual foi solicitada a primeira atividade que vocês realizaram. Então, nesse primeiro capítulo, os autores fazem uma discussão interessante sobre a diferenciação de alguns domínios de conhecimento da vida humana. Principalmente, eles enfatizam de uma forma mais clara a diferença entre ciência e senso comum. Essa discussão é importante porque nós trataremos aqui nessa disciplina de uma ciência, que é a psicologia. Mas não só a psicologia é uma ciência, tudo que vocês vão estudar na graduação, a partir agora desse início, da vida acadêmica de vocês, são conteúdos científicos. Então, entender o que é a ciência e como esse conhecimento é produzido é fundamental para que vocês entendam a história ou entendam o que vocês estão aprendendo na graduação. Então, é isso que os autores falam nesse primeiro capítulo que se chama A Psicologia ou as Psicologias. Então, não é gratuito essa escolha desse título. Por que que os autores escolhem esse título? Porque a psicologia, enquanto ciência, diferente de uma ciência natural, por exemplo, uma ciência exata como a matemática, que apresenta uma única forma para mensurar algum fenômeno, a velocidade, enfim, a física, que são objetivas, que apresentam uma forma única de compreensão, a psicologia apresenta várias formas de compreender o quê? Os aspectos psicológicos dos seres humanos. Então, a psicologia se insere em uma ciência humana, mas existem tantas outras ciências humanas, como a história, a filosofia e tantas outras. O que diferencia a psicologia? O fato dela ter como objeto a dimensão psicológica dos seres humanos, a dimensão subjetiva. E para compreender essa dimensão subjetiva não existe uma única teoria, então não tem uma fórmula, não tem uma regra. O que nós temos é uma variedade de referenciais teóricos
que são considerados validados porque são científicos, mas que apresentam as suas limitações e as suas fragilidades. Não existe nenhum referencial teórico até hoje produzido pela psicologia que dê conta de explicar em todos os aspectos a dimensão psicológica dos seres humanos, tá? Então, essa discussão é importante para entender um pouco o que é essa ciência, que é a psicologia, como essa ciência produz conhecimento e como esse conhecimento vai contribuir na formação de vocês. É esse o objetivo dessa disciplina. Então, para isso a gente precisa entender, né, o que é senso comum, o que é conhecimento científico, o que é conhecimento religioso, o que é conhecimento artístico e o que é conhecimento filosófico, porque são todos esses são âmbitos de produção de conhecimento, mas que se diferenciam entre si, tanto em relação ao domínio, ou seja, aquilo que abrange, que objetiva compreender ou teorizar sobre, porque um conhecimento é uma teoria, né, sobre algo, sobre um fenômeno, quanto pelo modo de produzir o conhecimento. Então, o senso comum, né, os autores começam discutindo um pouco, né, inclusive que quando a gente fala de psicologia, a gente pode inclusive achar que sabe o que é psicologia, porque a gente usa inclusive no nosso cotidiano, mesmo sem estudar, alguns termos que são referentes à psicologia, né, aquela pessoa, ela tem uma persuasão, ela tem um poder de persuasão, ou seja, né, ela consegue convencer as pessoas, aquela pessoa é muito desequilibrada, ela é muito histérica, né? Ela perde o controle facilmente. Então, existem modos de incorporar a psicologia no cotidiano, assim como qualquer outro conhecimento científico. Porque o senso comum é esse modo de produzir conhecimento que é espontâneo, que vai produzir conhecimentos sobre o cotidiano para facilitar a vida das pessoas, mas que não tem regras que organizem o modo de produção desse conhecimento. Então, ele é um conhecimento produzido, sobretudo, a partir da experiência, da prática, né, da vida das pessoas. Então, as pessoas desenvolvem um conhecimento que é útil, né, em determinado contexto, esse conhecimento se torna um hábito que vai ser transmitido para outras pessoas e de um hábito se torna uma tradição, né? Então, o clássico chá de boldo que os autores trazem no texto e que com certeza vocês já ouviram falar, né? Geralmente as pessoas mais velhas falam, para dor de estômago, chá de boldo. Da onde que veio esse conhecimento? Será que os nossos antepassados foram lá, pegaram uma folhinha de boldo e estudaram em laboratório para identificar suas propriedades e como essas propriedades interagem no organismo, como elas afetam o funcionamento, né, do nosso estômago, enfim, do nosso aparelho digestivo, para melhorar a dor? Não, né? Provavelmente alguém fez uso, tomou chá, sentiu, percebeu que foi bom e começou a disseminar esse conhecimento, sem a preocupação em comprová-lo de uma forma rigorosa, né, científica, enfim. Simplesmente foi um conhecimento útil que foi sendo reproduzido e se reproduz provavelmente porque tem algum nível de eficácia, de verdade aí em termos de benefícios, né? Então esse é o conhecimento do senso comum. É o conhecimento espontâneo produzido pelas pessoas no cotidiano, no dia a dia. Esse conhecimento, ele pode, e muitas vezes faz, né, incorpora conhecimentos científicos, como eu disse, em relação à psicologia, né? Termos da psicologia são usados no cotidiano. Termos da física, termos da matemática, enfim, né, de todas as áreas do conhecimento são incorporados, mas são incorporados de uma forma muito limitada, muitas vezes parcializada, né, e que inclusive em alguns momentos limita aquele conceito, né, porque é só aquele pedacinho ali que é compreendido e que é incorporado no cotidiano, como por exemplo quando usamos a expressão, essa pessoa é complexada, ou seja, ela tem algo, né, se a gente for explicar, se eu perguntar para vocês o que seria uma pessoa complexada para vocês, provavelmente vocês diriam que é uma pessoa que tem algum conflito, algum problema em relação a alguma característica sua, né, seja corporal, seja
de personalidade, enfim, alguém que está insatisfeito, infeliz com alguma característica que apresenta. Mas o termo complexo psicológico, ele é muito mais amplo. Ele foi desenvolvido num contexto de uma teoria, né? Ele é muito abrangente, mas o senso comum se apropriou dessa forma, né? Então é isso que vocês sabem sobre psicologia até agora. A não ser que exista alguém de vocês que tenha feito a graduação em psicologia ou aprofundado os estudos e tenha então um conhecimento maior. Mas a maioria de vocês provavelmente tem um conhecimento do senso comum apropriado como? Pela televisão, né? Pelas novelas que a gente vê, reportagens, né? Pela mídia de modo geral, pelos filmes, pelos livros, enfim, tudo aquilo produzido pela humanidade que de alguma forma se refere ou faz referência à psicologia, à prática do psicólogo. Tanto que se eu perguntasse para vocês, né, como vocês caracterizariam um profissional da psicologia, provavelmente vocês fariam referência ao psicólogo clínico, aquele que fica lá sentado, ouvindo e anotando, né, o que as pessoas falam, tentando ajudar a pessoa a compreender as suas questões, né, os seus sentimentos, enfim. Mas o psicólogo, ou a atuação do psicólogo é muito mais ampla do que isso, mas é como o senso comum se apropria, tá? Então esse é o conhecimento do senso comum. E o que é o conhecimento científico? O conhecimento científico ele também terá como objeto de investigação as questões do cotidiano da vida das pessoas, porque a ciência ela é criada, ela é desenvolvida, né, a partir do século XVIII, principalmente século XIX, né, 17, 18, 19, 20, enfim, agora há uma produção cada vez mais veloz de conhecimento. Esse conhecimento ele é produzido para dar respostas às questões humanas, às necessidades humanas, da vida do ser humano, para potencializar a existência do ser humano na Terra. Então, se há, né, essa possibilidade da gente se manter vivo, né, até hoje, diante de tantos fenômenos ambientais, agora nós estamos vivendo, né, um momento muito peculiar que nenhum de nós conhecia, que é uma pandemia, né, um vírus que limita a nossa vida, mas que a ciência tem respondido e tem nos orientado a como se prevenir. O que não aconteceu na Europa durante a peste negra, que era uma doença vinda dos ratos e que matou 1/3 da população europeia. Porque naquele momento não havia ainda avanços científicos que possibilitassem fazer o que é feito hoje diante da Covid-19, que é a proteção, que é, né, se preservar, enfim, ter hábitos de higiene que nos auxiliem a enfrentar, né, essa doença. Então, conhecimento científico é um modo de produzir conhecimento sobre a vida, sobre os fenômenos para auxiliar o ser humano, melhorar a vida do ser humano. Só que diferente do conhecimento do senso comum, ele é fruto de investigações, de experimentações, né? Ele se expressa de uma forma sistematizada, organizada. Então aqui eu tenho, né, vou olhar aqui no meu slide para falar, né, a ciência, é uma definição que está no texto, compõe-se de um conjunto de conhecimentos sobre fatos ou aspectos da realidade, ou seja, né, algum aspecto da realidade que é tomado como objeto de investigação, expresso por meio de uma linguagem precisa e rigorosa. Então, o que precisa, né, para ser conhecimento científico? Para ser uma ciência, o conhecimento precisa ter um objeto específico, ou seja, algo que se destaca da realidade para se investigar e produzir conhecimento, linguagem rigorosa, métodos e técnicas específicas, processo cumulativo do conhecimento, ou seja, né, o que se conhece de psicologia hoje, que é a ciência foco aqui nesse momento, é resultado de um processo cumulativo, que vem lá desde os gregos, né, das primeiras teorizações que os gregos estavam fazendo, né, e aí a cada nova geração, a cada novo momento histórico, há uma apropriação desse conhecimento e uma transformação a partir das novas descobertas. Então, é um processo cumulativo, apresenta uma objetividade
no sentido de que há um distanciamento dos aspectos subjetivos do investigador, então tem que ser um conhecimento considerado neutro, quanto mais neutro possível, porque em termos de ciências humanas, sobretudo, essa neutralidade total, ela é impossível, mas as condições de investigação precisam garantir que esse conhecimento seja o mais isento dos valores, das crenças do próprio pesquisador, né? Que realmente represente aquilo que é a realidade expressa e não aquilo que o sujeito compreende ou interpreta da realidade. A gente vai discutir um pouquinho mais, inclusive a complexidade disso na psicologia. Então, apresentam uma objetividade que fazem da ciência uma forma de conhecimento que supere muito o conhecimento espontâneo do senso comum. Esse conjunto de características é o que permite que denominemos científico a um conjunto de conhecimentos. Então, tudo que vocês aprenderem na graduação de vocês é considerado conhecimento científico, tudo que vocês vão aprender e já estão aprendendo. E se é considerado conhecimento científico e é ensinado na graduação por isso, é porque obedece a todas essas características. Então, o conhecimento científico ele é fruto de investigações, de possibilidade de comprovação. Então, se um teórico em psicologia, seguindo determinados métodos, determinados modos de investigação, chega a um resultado X, outro psicólogo em outra parte do mundo, fazendo o mesmo experimento ou seguindo as mesmas orientações, deve chegar aos mesmos resultados, né? Porque a ciência, ela é considerada verdade, né? Não uma verdade absoluta ou imutável, porque as teorias vão se transformando, mas é considerada uma verdade, ainda que momentânea, porque pode ser comprovada por investigações que podem ser feitas coletivamente por outros cientistas, o que é diferente de uma crença religiosa, o que é diferente de uma crença mística que não tem comprovação. Então é isso que diferencia o conhecimento científico do senso comum, e é isso que vocês vão aprender na graduação. Além dessas duas dimensões de conhecimento, o texto fala também, né, da filosofia como um domínio do conhecimento que objetivo se preocupa, sobretudo com a origem e com os significados da existência humana, mas que não obedece para isso, ou não utiliza para isso métodos rigorosos, né? A filosofia, embora seja considerada ciência também, ela é muito mais fruto de uma produção de conhecimento a partir do pensamento, né, da observação, enfim, sem a necessidade de observações em laboratórios, enfim, né, conhecimentos produzidos dessa forma. A religião, que é a formulação de um conjunto de pensamentos sobre a origem do homem, seus mistérios, princípios morais, e que também não requer comprovação. O que está escrito na Bíblia, as pessoas seguem, acreditam ou não, e não há necessidade de comprovar. Inclusive, existem conhecimentos científicos que questionam o que está escrito na Bíblia. E as pessoas escolhem no que acreditar. Por exemplo, a teoria da evolução do Darwin, que vai questionar a teoria do criacionismo, que é, né, a teoria que vai entender o ser humano como criado por Deus e descendente de Adão e Eva. Essa é a teoria do criacionismo. O Darwin, que foi um biólogo, né, um cientista, que a partir de muitos estudos, muitas investigações, experimentações, observando diversas espécies animais, construiu a teoria da evolução, ou seja, que nós somos resultados da evolução de organismos menos complexos para organismos mais complexos, que culminou com um ser humano, né? Então, a religião também abstém-se dessa necessidade de comprovação, de uma linguagem rigorosa, enfim, ela está pautada na fé, assim como o senso comum está pautado nas crenças, né? E por fim, o domínio das artes, que se refere
aos aspectos da emoção e da sensibilidade humana. Então, todos esses são domínios de conhecimento produzidos pela humanidade, mas quando se trata de psicologia e da psicologia que é ensinada na universidade, estamos falando de uma psicologia que é científica. Portanto, misticismo, magia, leitura de mão, de carta, né? Adivinhar, o psicólogo, só de olhar, ele tem uma técnica que ele adivinha o que está passando pela sua cabeça. Não existe isso. Existem conhecimentos produzidos e que auxiliam o psicólogo a compreender o comportamento, a fala, os sentimentos das pessoas. Mas que de místico não tem nada, né? E nem de sobrenatural. Resultado, e é isso que nós vamos estudar, resultado de importantes teorias e processos intensos de investigação, ok? Então, por isso que não se utiliza nenhuma técnica em psicologia que não seja considerada uma técnica científica, tá? Se um profissional usa e o nosso conselho souber disso, houver algum tipo de denúncia, ele pode perder a autorização para trabalhar como psicólogo. Então, há um compromisso ético e rigoroso com a ciência psicológica, com aqueles conhecimentos considerados científicos no âmbito da psicologia. Então, é isso que os autores tratam nesse primeiro capítulo e também nos indicam, né, nos dizem qual é, então, o objeto da psicologia. Então, nós vimos que para ser psicologia precisa ter um objeto. E qual é o objeto da psicologia? A Bock vai dizer, olha, existem diferentes abordagens que vão... Eu já falo a Bock porque ela é a expoente desse livro, né? Mas é a Bock, a Teixeira e o Odair Furtado, que são os autores, né? Então, os autores, eles vão dizer pra gente que na psicologia, como eu já disse, não há uma única forma de olhar para os aspectos psicológicos. Então, diferentes abordagens teóricas podem olhar esse objeto de algum parâmetro, porque não existe uma teoria que dê conta de todos os parâmetros desse objeto, que é a dimensão psicológica humana. É isso que nos interessa do ser humano para nós psicólogos. O que nos interessa é a dimensão psicológica, não é o corpo, embora a gente entenda que há uma relação entre corpo e mente, né? Não é a cultura, embora a gente entenda que a cultura tem uma importância nessa constituição subjetiva, mas o que nos interessa é a dimensão subjetiva dos seres humanos. Então não há nenhuma teoria que dê conta de tudo, por isso que nós temos várias abordagens teóricas que vão dar ênfase em alguns aspectos. E esse é um problema da psicologia, porque aí dificulta a construção de um olhar único, talvez que dê uma validação maior para essa ciência, né? E é isso que eles vão apontar como uma dificuldade. A primeira dificuldade que eles apontam é que a psicologia é uma ciência muito nova, muito recente, né? Se tornou ciência no século XIX. O segundo ponto é que o pesquisador, ele se confunde com o objeto de investigação. Por quê? Porque é um ser humano com aspectos psicológicos que vão investigar os aspectos psicológicos de outros seres humanos. Pessoal, peço desculpa pelo barulho dos latidos dos cachorros, né? Porque eu tô em casa e eu tenho vários cachorros, então se ficar difícil a compreensão de alguma parte do vídeo, vocês podem me perguntar depois, tá? Então, essa dimensão da mistura do investigador com seu objeto acontece na psicologia e nas ciências humanas de modo geral, porque nós produzimos conhecimento sobre os seres humanos sendo seres humanos. É diferente de um biólogo que produz conhecimento sobre as plantas. Ele não apresenta as mesmas características das plantas, mas o psicólogo apresenta as mesmas características e talvez as mesmas demandas e necessidades que o seu objeto de investigação, que são outros seres humanos. Então essa mistura também dificulta, torna essa produção mais difícil, por isso que muitas vezes as abordagens teóricas são diferentes e têm relação com a história de vida de cada teórico que desenvolveu a pesquisa, porque expressa parte da sua subjetividade. Então não há neutralidade total
em psicologia como não há nas ciências naturais, nas ciências humanas de modo geral. É impossível comparar ou exigir das ciências humanas uma neutralidade tão marcante como a que ocorre nas ciências naturais, né, e exatas, enfim. Então, o pesquisador se envolve, e por isso que há essa complexidade, essa variedade de abordagens. Isso porque o nosso objeto de investigação é muito complexo, que é a dimensão psicológica, que vai se expressar de diferentes formas: comportamento, sentimento, inconsciente, valores, enfim, tudo que é da ordem subjetiva. Então, cada uma dessas dimensões podem ser tomadas como objeto de investigação de uma teoria na psicologia. Logo, aquela teoria vai apresentar conhecimentos para entender essa dimensão, né? E muitas vezes sendo frágil na compreensão de outros aspectos, tá? Então, os fenômenos psicológicos são muito diversos, que não são, portanto, acessíveis ao mesmo nível de observação e não podem ser sujeitos aos mesmos padrões de descrição, medida, controle e interpretação. E dessa forma abre margem para que diferentes abordagens teóricas sejam construídas. Mas reafirmo, mesmo existindo essa variedade, todas elas são consideradas científicas porque foram frutos de investigações e obedecem aos critérios considerados necessários para ser ciência. Então, pensando, nessas características da psicologia, os autores terminam dizendo que é possível, então, a gente pensar um objeto que seja um objeto que abarque todas as abordagens teóricas ou todas as expressões humanas, psicológicas humanas que possam ser investigadas. E aí esse objeto eles vão denominar como subjetividade. Então eles vão dizer assim: nossa matéria-prima, portanto, é o homem em todas as suas expressões. As visíveis, nosso comportamento, então é o que pode ser visto, da nossa dimensão psicológica ao nosso comportamento. As invisíveis, nossos sentimentos. As singulares, porque nós somos o que somos, porque somos diferentes uns dos outros. E as genéricas, porque somos todos assim, porque embora cada um seja único em suas características, nós temos aspectos que são coletivos, que permite com que a gente se reconheça como pertencente a um grupo, É o homem corpo, o homem pensamento, o homem afeto, o homem ação, e tudo isto está sintetizado no termo subjetividade. Então, a subjetividade é a síntese singular e individual que cada um de nós vai constituindo, ou seja, quando a gente fala da dimensão subjetiva da subjetividade, é a síntese particular de cada um de nós, o que nós somos internamente e que vai sendo constituído. Isso é importante, observem bem, é um processo de construção, a gente não nasce com a nossa subjetividade pronta, tá? Que vai se constituindo conforme vamos nos desenvolvendo e vivendo experiências da vida social e cultural. É uma síntese que nos identifica, de um lado, por ser única, então cada um tem uma personalidade, cada um tem características próprias, mesmo os irmãos gêmeos são diferentes em termos subjetivos, Por ser única, e nos iguala do outro lado, na medida em que os elementos que a constituem são experienciados no campo comum da objetividade social, ou seja, da vida social. Existe aquilo que compartilhamos com os nossos pares, com os membros da comunidade e da sociedade. Esta síntese, a subjetividade, é o mundo de ideias, significados e emoções construídos internamente pelo sujeito a partir de suas relações sociais, de suas vivências e de sua constituição biológica.
é também fonte de suas manifestações afetivas e comportamentais. Então, para a gente entender o comportamento de um sujeito, de um ser humano, a gente precisa compreender de alguma forma a sua subjetividade. Quais são os valores, quais são os sentimentos, quais são os pensamentos que motivam aquele comportamento. Porque tudo que uma pessoa faz, ela não faz gratuitamente ou aleatoriamente. Existe uma base para esse comportamento. E a base, ou aquilo que se investigado vai nos permitir compreender esse comportamento, é a subjetividade. Esses autores dão o nome de subjetividade, mas tradicionalmente, ou ainda a gente pode pensar como um elemento da subjetividade, a nossa personalidade. E é isso que nós vamos estudar agora como próximo conteúdo. O que é a personalidade e como, né, a gente pode entender a sua constituição. Então, né, o nosso próximo conteúdo de estudo é uma conceituação do que seja a personalidade, que vai expressar uma unidade subjetiva também, o que nós somos internamente, e que é um objeto de investigação da psicologia que é importante que vocês conheçam, para que vocês possam, a partir, então, se beneficiar desse conhecimento para pensar as relações de vocês, para pensar vocês mesmos, né, na sua subjetividade, na sua personalidade e, a partir disso, repensar ou refletir sobre o contexto de trabalho, sobre a vida profissional e etc. Espero que esse primeiro capítulo tenha ficado claro. Ao responder as questões, porque eu gravei um vídeo fazendo, né, essa correção, eu também faço essa discussão teórica, eu penso que vai contribuir. Então, assistam com cuidado, se necessário, retomem a leitura do texto, para que vocês possam ter uma compreensão maior. E qualquer dúvida em relação a isso, eu fico à disposição, vocês podem me mandar via Moodle ou perguntas, né, para que eu possa responder particularmente a dúvida de cada um. Então, até nosso próximo vídeo.